máfia dos fiscais. Comerciantes e ambulantes, mesmo aqueles com licença para trabalhar, eram colocados contra a parede. Se não pagarem propinas, então terão sanções. E como ter as mercadorias apreendidas e projetos de obras embargados? Esse escândalo estourou em 1998. E, na época, na gestão do governo Celso Pitta, o rombo dos cofres foi de 18 milhões. Mensalão. Roberto Jefferson, acusado de envolvimento em fraudes dos Correios, e políticos aliados ao PT, recebiam 30 mil mensais para votar de acordo com os interesses do governo Lula, rombo dos cofres públicos. 55 milhões na época. Anões do orçamento, por causa dos 7, não por causa dos anões. 7 deputados da Comissão de Orçamento do Congresso faziam emendas de lei, remetendo dinheiro e entidades filantrópicas ligadas a parentes e cobravam propinas de empreiteiras para a inclusão de verbas em grandes obras. Tamanho do rombo, 800 milhões. Vampiros da saúde, empresários, funcionários e lobistas do Ministério da Saúde desviaram dinheiro público fraudando licitações para a compra de derivados do sangue usados no tratamento de hemofílicos. 2,4 bilhões o valor do rombo. Banestado, 684 funcionários envolvidos no esquema de corrupção, 42 bilhões. Sobre a Lava Jato eu não vou falar nada, porque isso já está assim, esfrega na nossa cara. Nós vamos falar hoje sobre corrupção. Mas não é sobre a corrupção em si, mas é o que leva à corrupção. Em todos esses casos que eu citei, que são apenas alguns, daqueles que a gente diariamente encontra nos jornais, em todos esses casos há um ciclo já previsto por Tiago desde o capítulo 1, quando a gente estudou aquele primeiro capítulo da epístola, quando ele falava acerca da questão que envolve as paixões, os desejos dos homens. Então ali nós aprendemos o que nós vemos todos os dias acontecendo diante dos nossos olhos. Homens que, apaixonados pelo dinheiro, se aprisionam às paixões que o dinheiro lhes proporciona. E presos a essas paixões, se tornam cegos diante do juízo que já está diante deles. Essa cegueira, esse juízo, é o impedimento de enxergar que desde o início que o dinheiro foi amado, o final desse processo é a autodestruição. Nós vimos que Tiago tem uma maneira de pensar cíclica. Cada trecho, cada movimento, ele abre uma ideia, faz um monte de desenvolvimento, você fica se perguntando para onde ele está indo, de repente ele volta no tema. O capítulo 5, exatamente o primeiro versículo, vai voltar ao tema do capítulo 1. No capítulo 1 de Tiago, versículos 14 e 15, Tiago dizia o seguinte: cada um é tentado quando atraído e seduzido por seu próprio desejo. Então, desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após se consumar, gera morte. Então, há uma rotina muito clara que começa com amor ao dinheiro. Em segundo lugar, a prisão das paixões. Essa prisão das paixões impede que a pessoa consiga viver de qualquer outra forma, senão daquela forma que ela está vivendo. E esta maneira cega
impossibilita de enxergar o fim trágico que lhe cabe, insiste em seu trajeto, que acaba sempre, nessa cegueira, sempre em extravagância. É o sujeito que vai, ama o dinheiro, se apaixona por aquilo que o dinheiro vai lhe oferecer, e depois não aguenta, extravasa. Quantos e quantos políticos não caíram, porque depois de terem conseguido tanto e tanto dinheiro, extravasaram, seja num apartamentozinho, seja numa noitada com prostitutas, seja numa compra de um relógio que daria para comprar o Templo de Salomão no Brasil, lá em Genebra. E uma extravagância leva então o boi para o matadouro. Eu não usei essa expressão à toa, e ela vai ficar na sua cabeça martelando. Por que cargas d'água o Jonas comparou aqueles que amam ao dinheiro e se entregam ao dinheiro, tendo as suas paixões aprisionadas, tornam-se cegos e se autodestroem como bois num matadouro? Espero que até o final do sermão isso fique claro para você. Vamos ler então o que a Bíblia nos diz sobre isso. O que a Bíblia tem a nos dizer sobre o amor ao dinheiro? E mais, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a corrupção? Capítulo 5, como nós vimos na semana passada, faz parte de um movimento de duas exortações. A primeira exortação, que nós vimos na semana passada, foi do versículo 13 ao versículo 17 do capítulo 4, foi uma exortação dirigida aos negociantes, aos comerciantes, aos empresários. Agora ele está se dirigindo aos ricos. Mas dessa vez eu quero que você preste atenção. Ele não está exortando e chamando a atenção para que eles corrijam o caminho. Agora Tiago está mais duro do que antes. Tiago, ele oferece um argumento que não é meramente uma exortação para mudança de conduta, é quase que o anúncio do fim destes homens. Comecemos então com a leitura de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Agora, prestai atenção, vós ricos, chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Vossas riquezas estão podres, e vossas roupas ruídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Tendes juntado tesouros nos últimos dias. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clama. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Esse texto pode ser dividido em 3 partes. E as 3 partes estão relacionadas ao juízo que Tiago anuncia a estes ricos. A primeira parte, nós vamos ver, se dedica ao anúncio do juízo. A segunda parte se dedica à descrição do juízo. E a terceira parte, ao motivo do juízo. O anúncio do juízo. Primeiro versículo. Diz o seguinte: prestai atenção, vós ricos. Primeira observação que a gente não pode perder de vista. O fato de que nesse versículo, Tiago não está mais exortando. Tiago não está dizendo para eles: olha, vocês têm que tomar cuidado e voltar atrás. Tiago está dizendo: chorai e lamentai por causa das desgraças que virão sobre vós. Tiago então não está exortando. Tiago está anunciando um juízo. Tiago está anunciando aqui uma espécie de desgraça que está por vir. Essa é a razão pela qual muitos estudiosos dessa passagem acreditam que quando Tiago disse isso, ele estava se referindo a não cristãos. É provável. Mas ainda assim, parece que o contexto não permite que haja uma espécie de exclusão
da possibilidade de cristãos se tornarem ricos e, mediante a corrupção, se tornarem, portanto, não só vítimas de seu próprio desejo insano, mas também réprobos, reprovados por Deus por conta de suas ações. Segunda coisa importante. Será que Tiago está dizendo que o rico não pode herdar o reino dos céus? Estaria Tiago dizendo que só pelo fato de alguém possuir riqueza, este alguém já estaria condenado a exatamente esse processo? Porque você é rico, então você está entregue aos prazeres, e porque você está entregue aos prazeres, você vai se tornar cego, e por causa da sua cegueira, você não vai perceber, mas você vai entrar em um caminho que você vai se autodestruir. Será que Tiago está se referindo a isto? Parece que não. Parece que não há espaço na Bíblia para acreditarmos que uma pessoa, por ser rica, ela não mereça a graça de Deus. Pelo contrário. E é aqui que entra a personagem talvez mais importante de todas as nossas exposições de Tiago, que é Jó. Lembram de Jó? Que é o livro que Tiago está lendo para interpretar tudo aquilo que ele está interpretando das Escrituras. Então Jó é o exemplo deste homem rico, que é íntegro. O homem rico, que é bom. O homem rico, que anda nos caminhos do Senhor. O homem rico, que tem a bênção do Senhor. O homem rico, que agrada ao Senhor. Portanto, o ser rico não é a razão pela qual aqueles homens estão sendo condenados e sendo, portanto, objeto dessa, digamos assim, desse juízo tão próximo que está por vir a eles. Não só temos o exemplo na Bíblia de que Jó era um homem rico e íntegro, como sabemos que a pobreza que sobreveio a ele não foi um juízo por causa de um pecado. Jó não perde todos os seus bens porque ele havia cometido um pecado. Jó perde os seus bens porque os bens se perdem. Porque os bens são como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua glória. Jó perde a sua riqueza, porque a riqueza é efêmera, porque a riqueza é passageira, porque a riqueza é transitória, porque a riqueza perece, porque a riqueza não é um ser, a riqueza é um estado de ser. Uma pessoa pode estar rica, mas uma pessoa não pode ser rica. Deus não condena a riqueza, muito menos os ricos. E para não ficarmos apenas com o testemunho do Antigo Testamento, temos de sobra várias passagens do Novo Testamento. Algumas delas são tão importantes que eu preciso que você leia comigo essas passagens agora. A primeira delas está em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. São as instruções morais que Paulo está dando para a igreja de Éfeso. Nessas instruções morais, nessa instrução ética que Paulo está dedicando a sua reflexão, ele vai dizer coisas importantes para o que a gente está falando hoje. A partir do versículo 5 até o versículo de número 9. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo. A orientação de Paulo, portanto, àqueles que são servos, que eles obedeçam aos seus senhores, que eles façam isso com sinceridade, como se estivessem fazendo ao Senhor, fazendo a Jesus Cristo. Não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Mais uma vez, Paulo resgatando o significado do trabalho. Ninguém trabalha para o seu chefe. Trabalhamos para Cristo, trabalhamos para o Senhor, trabalhamos para a glória de Deus. Portanto, na esfera da doutrina cristã, o trabalho não é um meio para ganhar dinheiro.
O trabalho é um meio para expressar a glória de Deus. Versículo 7. Servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não a homens, sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Mas preste atenção agora, que isso é importante para nós. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles como vosso, está no céu, e não faz diferença entre as pessoas. Então a exortação de Paulo é também aos senhores, para que tratem com justiça, tratem com lealdade os seus servos. Colossenses capítulo 3. Versículo de número 22, até o capítulo 4, versículo 1. Diz assim: escravos, obedecei em tudo a vossos senhores deste mundo, não servindo só quando observados, como quem quer agradar aos homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como se fizesseis ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança como recompensa. Servi a Cristo, Senhor, pois quem faz injustiça, receberá a paga da injustiça que fez, não importa quem seja. Não importa quem seja. Senhores, tratai vossos escravos com justiça e imparcialidade, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Por fim, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 1 e 2. Veja que coisa interessante. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não devem desprezá-los. Pelo contrário, devem servi-los melhor ainda, porque eles, que se utilizam do seu bom serviço, são irmãos crentes e amados. Ensina essas coisas. E agora ele vai se dirigir de uma maneira bem mais intensa. Versículo de número 6 em diante. De fato, a piedade acompanhada de satisfação é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para este mundo e daqui nada podemos levar. Por isso devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Então, meus irmãos, Deus não condena o rico, Deus não condena a riqueza, Deus condena o amor à riqueza. O problema não está na riqueza, o problema não está em ser rico, o problema está em amar a riqueza. Então Deus condena o amor à riqueza, e nesse texto que nós acabamos de ler de Tiago, de Timóteo, Paulo exorta tanto o homem de Deus, que é aquele que vai servir como ministro da palavra, como a igreja de Cristo Jesus, a resistirem esse amor ao dinheiro, porque ele é o motivo pelo qual muitos desviam da fé. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro nesse texto, que alguns irmãos acabam interpretando como se fosse uma espécie de luta de classes, como se aqui fosse a velha luta entre ricos e pobres,
E que no final das contas, Tiago não está dizendo outra coisa senão, vamos vencer os ricos porque Deus está do lado dos pobres. Não! Porque como cristãos sabemos que a miséria está tanto entre ricos como pobres, que é possível ser rico e miserável tanto quanto pobre e miserável. A miséria não escolhe a sala de estar. A miséria acompanha a natureza humana, não importa qual contexto. E por isso é possível ser medíocre de qualquer maneira. A mediocridade, ela é extremamente democrática. E é interessante quando a gente vê a democracia dessa miséria entre os próprios filhos de Deus. Quando na igreja de Cristo Jesus, Tiago percebe um movimento que nós não deveríamos deixar de perceber na leitura desse texto. Não se trata de uma luta entre ricos e pobres, mas se trata de uma luta contra ricos perdidos em sua miséria, perdidos em sua corrupção, e que fazendo tudo aquilo que não apraz ao Senhor, que não agrada ao Senhor, tem feito todos os males contra Deus, e a grande pergunta é: o que devemos fazer contra eles? Nada! Não é preciso fazer nada contra o corrupto, ele já está condenado. Quem ama o dinheiro já está condenado, não precisa de um empurrãozinho para o inferno, já está condenado. Romanos capítulo 1, Paulo deixa muito claro, quando ele se dirige aos romanos, dizendo no versículo 26, Deus os entregou a paixões desonrosas. Deus não precisou sequer julgar, Deus precisou apenas tirar o freio que impedia eles de carregarem até as últimas consequências da sua corrupção. Basta tirar esse freio, basta tirar esse poder que intervém, que para, que breca, que impede as pessoas de se corromperem, e as pessoas vão conhecer o destino final da corrupção, que é a autodestruição. Então Tiago, ele não está aqui dizendo o seguinte: precisamos lutar contra os ricos. Não. Ele está dizendo o seguinte: olha, os ricos, não os que são piedosos, não os que amam o Senhor, não os que seguem a palavra de Deus, não os que temem a Deus, mas aqueles que não temem a Deus, que não amam ao Senhor, e que fraudam, que se corrompem, que cobiçam, que estão entregues às suas paixões, estão cegos, estes sim, já estão condenados pela sua própria atitude, pela sua própria ganância, pelo seu próprio amor ao dinheiro. Bom, vamos ver como isso se dá em detalhes no texto. Tivemos então o anúncio do juízo. Sabemos que esse anúncio do juízo não é para todos os ricos, mas só para alguns ricos. Que tipo de juízo é esse? 3 desgraças. Não é? Tiago, até no anúncio do juízo, foi aqui meio batista, né? 3 desgraças. A primeira desgraça deste juízo está no versículo 2. A segunda desgraça no versículo 3 e a terceira desgraça no versículo 4. Cada um desses versículos usa um objeto para se referir a essa desgraça, a essa acusação. No primeiro, riquezas e roupas; no segundo, ouro e prata; no terceiro, salário. Comecemos com o primeiro, versículo 2, veja o que diz a palavra de Deus: vossas riquezas estão podres e vossas roupas ruídas pela traça. Óbvio que Tiago aqui não está dizendo que é assim que se vestem os ricos. Não é verdade? Ele não está dizendo para os ricos o seguinte: olha, você está meio maltrapilho, hein? Precisa comprar uma roupa melhorzinha. Não, ele não está dizendo isso para um rico. Ele está olhando para o rico e dizendo o seguinte para ele: a riqueza é perecível. Você está vestido com as melhores roupas, e nesse exato momento da sua vida, você tem muito dinheiro. Mas o que Tiago está dizendo agora para ele? A riqueza é perecível. Tiago só está relembrando o que ele disse no capítulo 1, versículo de número 9 e 10, quando ele diz: mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição. O que ele está dizendo? Se você, irmão, era pobre, fez os seus negócios, prosperou, se alegre em Deus. Isso é motivo de alegria. Se alegre por isso.
Mas olha como ele faz o contrário, dizendo, versículo 10, e o rico, na sua humilhação. Se o rico, de repente, perder tudo, que ele também aprenda a glorificar, que ele também aprenda a perceber que isso glorifica também a Deus, porque ele não perdeu tudo. O rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então cai a sua flor e sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Então a ideia toda é de que alguém que perde tudo, alguém que, caminhando nos caminhos de Deus, como por exemplo foi o caso de Jó, e ao perder tudo, que ele possa se alegrar como aquele outro irmão, que ganhou tudo. E a pergunta é, por quê? Porque aquele que ganha e aquele que perde, sabe que aquilo que ganhou e aquilo que perdeu é transitório, é passageiro, não é duradouro, não é sublime, não é eterno, é passageiro, dura um instante, você não tem controle. Ele se alegra porque se vê livre. Não se vê preso aos bens materiais, não se vê preso ao estado de ser rico ou não. Ele sabe que a felicidade, a alegria, a plenitude, o sublime, independe desses estados, independe da gangorra da vida, independe de uma situação como a que poderia ter acontecido e que acontece em nossos dias, como por exemplo um cristão que está ali fazendo os seus negócios, tudo bonitinho, tudo certinho, ele ganha o seu dinheiro, etc. E vem o mercado financeiro, com toda a sua imprevisibilidade, vira todo o jogo e ele vai à falência. Ele não vai ficar desesperado, porque ele sabe que o dinheiro não redime. Seu dinheiro não vai te salvar. O dinheiro não é redentor, porque o dinheiro não verte sangue, e muito menos estava no centro da cruz, quando a história da humanidade mudou. O dinheiro não vai dar para a gente a felicidade que a gente precisa. E quando a gente descobre que essa felicidade está centrada na glorificação a Deus, não importa se hoje a gente tem o que comer, não importa se amanhã a gente tem fartura, se hoje a gente não tem fartura, a gente sempre vai saber que há algo mais importante do que tudo o que acontece à nossa volta. Então, primeiro juízo que ele vai entregar para os, digamos assim, os ricos, a quem ele se refere, é o de que eles amam o dinheiro, e eles estão perdidos por causa disso. Porque ao amar o dinheiro, eles amam o dinheiro como se o dinheiro fosse sublime, como se o dinheiro fosse a coisa mais importante dessa vida, como se o dinheiro fosse eterno. Então, eles adoram um ídolo, e adoram o dinheiro que não acaba jamais. E ao adorar um dinheiro que não acaba jamais, eles se tornam como o ídolo. Eles acreditam que, como o dinheiro que não acaba mais, eles acreditam que eles mesmos não acabam mais. Então, o amor ao dinheiro, o amor ao ídolo, se torna uma espécie de confiança absurda de que não importa as circunstâncias, enquanto mantermos o poder, enquanto mantermos o estado de riqueza, então manteremos a nossa felicidade. Por isso Tiago está preocupado com crentes que acreditam que a estabilidade econômica é motivo de felicidade. Tiago está dizendo, você encontrou Jesus, meu filho, então você pode andar a gangorra que for, você vai ser feliz em qualquer estado, você vai ser feliz em qualquer lugar. Se você tem a verdade do Evangelho plantada em seu coração, você vai ser feliz nos lugares mais soturnos. Porque a felicidade não é no lugar, a felicidade está numa pessoa. Segundo juízo, versículo 3. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará vossa carne como fogo. Tendes ajuntado tesouros nos últimos dias. Então, o segundo aspecto importante que Tiago vai mostrar desse juízo, vem acompanhado da desgraça, de que não somente eles vão ver as riquezas se perderem, vão ver as roupas se rasgarem,
eles vão descobrir que a riqueza é efêmera, que a riqueza é transitória, como também eles vão descobrir que assim como o elemento de transitoriedade que consome a riqueza, que consome as roupas, consome também o ouro, consome também a prata e consome também a carne, porque você é como o dinheiro, acaba. Quando o ídolo é um dinheiro, o dinheiro é eterno aos seus olhos, e você é eterno aos olhos, aos seus próprios olhos. Mas quando o dinheiro é dinheiro, você descobre que o dinheiro acaba tanto quanto você. Que o dinheiro é tão finito quanto você. Que a sua riqueza é tão finita quanto você. De que você passa como o seu dinheiro passa. E então, Tiago parece chamar a atenção para um fato de que eles não perceberam. Vocês estão correndo atrás o tempo todo de dinheiro. Porque vocês acham que se vocês tiverem dinheiro, vocês vão garantir tudo. Você já parou para perceber o que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vocês, porque assim como essa ferrugem estraga o ouro, estraga a sua prata, deteriora, destrói o ouro e a prata, ela também destrói a sua carne. Já parou para pensar quantas pessoas ricas acabam gastando toda a sua fortuna, porque elas não esperavam o câncer que estava diante delas? Basta a carne ser ferida, e qualquer rico vai descobrir o valor que a vida tem e o valor daquilo que está ao seu redor. Jó, ele é o exemplo, não de um rico corrupto e que agora está leproso como uma punição do seu pecado. Não, Jó está na Bíblia para dizer a mim e a você que a riqueza e o nosso corpo são passageiros, são efêmeros, são transitórios. Tiago então está dizendo para eles que assim como eles depositam a fé no dinheiro e acreditam que o dinheiro vai ser a redenção das suas vidas, eles não conseguem enxergar, não conseguem perceber que eles são mortais, que eles envelhecem, que o tempo passa. Terceiro juízo, versículo 4. O salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram nos vossos campos clama. Ponto. Já descobrimos então aqui que tipo de rico Tiago está se referindo. Por isso não é uma luta de ricos contra pobres, não é uma luta de classes que Tiago está dizendo. Tiago está aqui não só exortando, mas anunciando o juízo a ricos corruptos. O que havia de corrupção naqueles ricos? Tiago mesmo diz, desonestamente deixaram de pagar aos trabalhadores que colheram nos seus campos. Veja, não é o caso de ricos que de repente por causa de uma crise econômica perdem tudo e não conseguem pagar os seus empregados. Não, ele está falando de gente que desonestamente quis tirar lucro, quis tirar vantagem às custas dos seus empregados. É disso que Tiago está falando. De gente ambiciosa, de gente que quer ganhar dinheiro a qualquer preço. Tanto é assim que aparece nesse texto duas expressões importantes, que é como se Tiago estivesse lembrando de duas passagens bíblicas que a gente não pode perder de vista. Quando ele diz, versículo 5, versículo 4, o salário que desonestamente deixastes de pagar aos trabalhadores que colheram dos vossos campos, clama, clama. Vocês lembram quando isso aparece no Antigo Testamento? Quando o povo de Israel estava ali sofrendo por causa dos egípcios, estava sofrendo por causa daquela situação tão injusta a qual eles estavam submetidos. E segundo todo o trajeto que nós encontramos e lemos na Sagrada Escritura, nós vemos que no capítulo 3 de Êxodo, Deus está ali como aquele que promete descer, porque ouviu o clamor do povo, e vai descer a fim de fazer justiça, vai descer a fim de atender o clamor de justiça que o povo de Deus está fazendo contra aqueles que os levaram cativos e os aprisionaram.
Segundo, não só o texto nos lembra de um povo, que era o povo de Deus, que estava sendo injustiçado e vivendo debaixo de um regime extremamente truculento, que era o regime do Egito, como ele também nos lembra o episódio do primeiro homicídio, quando Deus pergunta a Caim por seu irmão Abel, e Caim responde, lembram disso? Acaso sou eu tutor do meu irmão? E então, naquela mesma hora, Deus olha para Caim e diz, porque o sangue do teu irmão clama da terra, por isso eu desci. Você acha que Jesus encarnou e assumiu a forma humana e se tornou o Deus que desce para resolver o quê? Porque você acha que a encarnação ela é central para a pregação do Evangelho? Porque a primeira coisa que ela nos mostra é de que Deus está preocupado sim com a justiça. Deus está preocupado sim com o que é certo, com o que é errado. Se não fosse assim, Deus não mandaria um profeta como Jonas anunciar a corrupção de um povo que não fazia parte da aliança, que não era povo de Deus, como era o caso dos ninivitas, para anunciar a eles que Deus traria juízo sobre aquela nação, porque aquela nação era corrupta. Deus se importa com a justiça sim, e o seu Filho vem ao mundo justamente porque Deus se preocupa com a justiça, Ele é o justo. E preocupado com a justiça, Ele também vai se importar com aqueles que representam o Deus da justiça, que é a sua igreja. Como poderíamos olhar para a corrupção que enterra o nosso país na lama e acharmos que a corrupção que enterra o país na lama não tem absolutamente nada a ver conosco? Como se fosse algo apenas presente em Brasília. Resolveria fácil, joga uma bomba lá, está resolvido. Mas o problema não está lá. O problema também está em você. Esse problema está em todos nós. Deus, portanto, é um Deus de justiça. Ele não aceita a impunidade. E ao não aceitar a impunidade, Ele manifesta os valores do seu reino. E Ele manifesta os valores do seu reino, em primeiro lugar, zelando pela sua igreja. Então, Tiago não está mais preocupado aqui se os imperadores romanos são corruptos. Ele já não está preocupado se o Estado é corrupto, se os políticos são corruptos, se os imperadores, os presidentes, os monarcas, os reis, as autoridades são corruptas. Ele está preocupado se a sua igreja está também comprometida com a corrupção. Se a sua igreja, portanto, não está comprometida com a justiça. Quais são os motivos, então, do juízo? Nós temos aí pelo menos dois. E esses dois motivos, eles explicam todo o movimento e toda a dinâmica da corrupção. Como a gente vê no texto, a gente sabe que eles desonestamente estavam agindo com relação aos seus trabalhadores. E isso tem uma razão. O que explica a corrupção daqueles ricos? Toda a explicação está nos versículos 5 e 6. É com ele que eu e você temos que nos identificar hoje. Os versículos 5 e 6. Vamos ler mais uma vez? Vivestes em delícias sobre a terra, satisfazendo vossos prazeres. Engordastes o coração no dia da matança. Condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. 3 coisas acontecem aqui. Primeiro, vivestes em delícias sobre a terra. O amor ao dinheiro aprisiona as paixões.
e faz com que eles vivam em delícia sobre a terra, satisfazendo os vossos prazeres, satisfazendo os seus prazeres constantemente. Eles não conseguem viver sem satisfazer seus próprios prazeres. Se então, de repente, eles não conseguirem satisfazer seus prazeres, então eles não vão conseguir encontrar alegria na escassez e na falta, porque a alegria e toda a plenitude que eles precisam se reduz àquilo que o dinheiro pode lhes dar. E então, numa situação como essa, eles não vão recorrer ao Senhor, eles vão recorrer aos recursos que eles acreditam serem suficientes para fazê-los felizes. Dinheiro. Só que quando o dinheiro acaba, e você acredita que a única coisa que vai satisfazer os seus desejos é aquilo que o dinheiro compra, se preciso for matar, um homem é capaz. Porque ele é escravo dos prazeres. E aqui, meus irmãos, eu preciso ser muito preciso. Muito preciso. Porque a linha da nossa relação com os prazeres, que separa de um lado o povo de Deus, e do outro lado aquele que não é povo de Deus, é muito tênue. É muito tênue. Romanos capítulo 1 diz que a ira de Deus se manifestou sobre todos, porque eles inverteram as ordens, trocaram a justiça pela injustiça, a verdade pela mentira, foram entregues às suas próprias paixões, pelo próprio Deus, que os entrega às suas paixões, para que eles vivam de acordo com as suas próprias paixões, e as suas próprias paixões sejam motivo da sua derrocada. Então toda sorte de injustiça, toda sorte de ganância, toda sorte de cobiça, tudo isso é fruto de uma mente que não é a mente de Cristo, de uma mente que é dominada, que é escrava dos prazeres, que não consegue encontrar felicidade a não ser na satisfação de seus prazeres. Ela é aprisionada pelos prazeres. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, se existe um sinal da nossa conversão, é exatamente a maneira como a gente lida com os nossos prazeres. Paulo vai nos dar algumas dicas para isso. Primeiro ele vai mostrar que todos os homens estão marcados pela miséria, estão marcados, portanto, pela escravidão dos prazeres. Por isso eles vão querer fazer o bem e não vão conseguir, Romanos capítulo 7. E vão dizer desesperadamente: miserável homem que sou, quem me livrará deste laço? Quem me livrará dessa contradição? Quem me livrará dessa tensão? Me parece que Paulo não está se referindo aqui aos cristãos, porque ele está falando das mentes derrotadas. Miserável homem que sou, é o homem derrotado, é o homem que não consegue vencer as paixões e não vai conseguir nunca, porque ele acha que vai conseguir vencer suas paixões por hábito. Se você está lutando contra a corrupção, se você está lutando contra o mal na sua vida, não é outro hábito que vai salvar você. Aliás, Paulo, segundo a narrativa de Atos, diz que encontrou 2 tipos de filósofos quando ele estava em Atenas e ficou escandalizado com os ídolos que ali estavam. Ele encontrou epicuristas e estoicos. 2 correntes que estavam desesperadas. Por que estavam desesperadas? Porque o hedonismo, aquele princípio de que as pessoas devem satisfazer os seus desejos a qualquer preço. E a felicidade é a coisa mais importante. E se preciso for, tudo o que você fizer justificará para que você seja feliz. Então, para evitar a luta de todos contra todos, o epicurista vai dizer: você precisa, em primeiro lugar, acreditar que deuses não existem. Deus não existe, não existe nada de sobrenatural. O que existe é o que está aí no mundo e ponto final. E você tem que aprender a distinção entre 2 tipos de prazeres. O prazer que é necessário e o prazer que é supérfluo, que é contingente. O que te torna desgraçado são os prazeres contingentes. Porque você precisa comer feijão e arroz, você não precisa comer caviar. Mas o maldito caviar é o que você quer. Só que o maldito caviar, ele exige de você muito mais do que a natureza ou aquela outra coisa que é tão simples e que é tão ordinária, que é tão comum, mas que é suficiente para você. Mas você não quer. E aí, porque você não quer o suficiente, você quer aquilo que justamente não corresponde com as necessidades naturais e mais suficientes. Então eles vão dizer: mude seu hábito. Você tem que viver uma vida simples. Do outro lado, os estoicos, que também vão dizer a mesma coisa: é necessário viver uma vida simples, mas nesse caso Deus existe.
E Deus existindo uma coisa chamada Deus, existindo uma coisa chamada razão, existe também uma coisa chamada destino. E o destino diz que, olha, você está com um destino traçado, você tem ali algo que você vai lidar na sua vida como algo que você não tem como fugir. Então, as coisas ruins que te acontecem, você tem que saber lidar com uma certa indiferença. Nem tudo assim é tão bom, nem tudo assim é tão ruim na vida. Mas o que vai fazer você ser uma pessoa feliz? Você ser simplesmente indiferente. Se você for uma pessoa indiferente, então você não vai ficar tão feliz assim se você ganhar na loteria. Mas tampouco você deveria ficar triste se você perdesse um pai, perdesse um esposo, perdesse um filho. A maneira de você agir indiferente com a vida te protegeria das paixões. Então, qual era o melhor hábito a desenvolver? O hábito da indiferença existencial. São mentes derrotadas. O que Paulo está dizendo é que uma mente derrotada acredita que o hábito é suficiente. O Evangelho está dizendo para você hoje uma só coisa: o teu hábito não vai te salvar. Você precisa mais do que hábito. Você precisa da graça de Deus. Nem eu e nem você é forte o suficiente para lidar com a maldade que nos cerca. A hora que você bater no peito e dizer assim, pode deixar comigo que eu sou o cara, eu vou vencer a corrupção, você já está corrompido da cabeça à planta dos pés. Nós não lidamos com a corrupção, meus irmãos. É o Senhor da justiça que lida com ela. É Ele que lida com ela quando ela acontece fora da igreja. É Ele que lida com ela quando ela acontece na igreja. O limite para a maldade não é o seu hábito. O limite para a maldade é a graça de Deus. E se Ele não derramar a sua graça, se não formos alvos da sua graça, não ficaremos em pé. Por isso, uma mente redimida não é uma mente que não luta, é uma mente que luta. Mas ela luta, luta, luta e vence. Eu quero me dirigir a você, que nessa noite está pensando em várias coisas na sua cabeça e dizendo assim, puxa vida, eu acreditava que se eu desenvolvesse alguns hábitos eu conseguiria lidar com essa maldade que está dentro de mim. E de repente você escuta alguém dizer para você, olha, os hábitos não te vão ser suficientes, e você vai descobrir que não vão ser. E se você não tiver a graça de Deus, você não fica em pé. O que nos livra então da escravidão e da cegueira? O que nos livra e nos desperta das paixões? A única coisa que pode te libertar hoje é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Se hoje você ouvir a palavra de Deus e ela reverberar no seu coração e o Espírito de Deus testemunhar essa verdade no teu coração hoje, você já não será mais uma mente derrotada, mas você conhecerá um Deus poderoso, que é o limite para a maldade, inclusive a tua, a minha, a nossa maldade. Veja que aqueles homens, eles estavam seduzidos pela paixão, eram escravos da paixão, e ao mesmo tempo se tornaram cegos, como bois num matadouro. Um boi, ele é alimentado, e ele às vezes é bem alimentado, para que no final ele fique uma carne apetitosa. Né? Mas ele come, né? Come ali de uma maneira tão agradável, mas sem ter a menor noção do porquê ele está comendo tudo aquilo. Ou melhor, para que ele está comendo tudo aquilo. Parece que a corrupção nos torna como animais. Animais entregues aos seus prazeres e que por causa dos prazeres se tornam cegos para o fato de que os prazeres estão nos alimentando dia após dia, para a nossa autodestruição. Se você está entregue às suas paixões, se você é escravo das suas paixões, o que você nunca vai conseguir enxergar, o seu fim. E aí vem a grande pergunta, Jonas, como eu me livro das paixões da alma? Como eu me livro da cegueira das paixões? Como eu me livro da loucura das paixões? E a loucura das paixões está justamente no versículo 6. Quando Tiago diz, condenais e matais o justo, e ele não vos oferece resistência alguma. Veja que uma pessoa é capaz de fazer, para ser feliz, matar o outro.
Isso pode acontecer com as pessoas mais incríveis, inclusive da Bíblia. Davi foi esse cara. Davi foi esse rei, que foi capaz de matar por causa do prazer, que foi capaz de ceder a paixões e se corromper. No dia que os reis tinham que guerrear, ele foi lá e ficou andando ociosamente no palácio. E isso acontece exatamente porque Davi está na condição de qualquer homem que, cego pelas paixões, comete as loucuras mais insanas, mais inexplicáveis. Como lidar, como vencer as paixões, a prisão das paixões e a cegueira? Só tem um caminho: o arrependimento. Só tem um caminho que restaura a nossa sorte com Deus: o arrependimento dos nossos pecados. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Se você veio hoje aqui e você diz assim: puxa, eu estou numa igreja pela primeira vez na minha vida, e eu me sinto um pecador, por tudo que eu tenho feito de mal, eu me sinto preso e escravo das minhas paixões, eu não consigo me livrar delas, mas eu não quero viver no domínio delas, e eu sei o quanto isso desagrada a Deus e me faz infeliz. Se você arrepende-se dos seus pecados, você tem uma oportunidade maravilhosa de não só sentir o peso de tudo aquilo que o pecado faz em nós, mas a oportunidade de professar a fé não mais nas suas paixões, não mais nos seus desejos, mas a sua fé em Jesus Cristo, o único que pode resolver o pecado daqueles que nunca ouviram falar no Evangelho, como também daqueles que já ouviram falar no Evangelho, mas estão perdidos na luta contra o pecado e estão sendo vencidos nessa luta contra o pecado. Bom, basta me arrepender dos pecados, basta professar minha fé em Jesus? Não, é mais do que isso. Eu preciso de uma igreja. Eu preciso de pessoas a quem eu possa me submeter. Enquanto você achar que você vai lidar com o pecado sozinho, que você vai lidar com a corrupção sozinho, você não vai descobrir a fonte de bênção e de graça que é a vida em comunhão. Por que as igrejas estão tão assim comprometidas com programas e com eventos? Porque a maior obra de Satanás é fazer com que as pessoas não se encontrem, fazer com que as pessoas não se submetam umas às outras. Se ela ocupar os membros da igreja com várias atividades, vários compromissos da igreja, vários compromissos de eventos que precisam ser feitos, as pessoas elas vão pensar sempre nos eventos e nunca nos seus pecados, nunca nos seus erros, e nunca na maneira como se livrar dos pecados, na maneira de se livrar das paixões e viver uma vida de graça, viver uma vida de perdão, viver uma vida de misericórdia. É necessário o discipulado cristão. E se você está aqui hoje pela primeira vez e ouviu o Evangelho de Cristo Jesus pela primeira vez, se arrependeu dos seus pecados e professou sua fé em Jesus, eu quero convidar você a procurar qualquer membro desta igreja e a buscar dele o ensino do Evangelho, como viver debaixo da graça de Deus. É assim, meu irmão, é assim, minha irmã, que a gente vence o pecado, com a graça de Deus e não com os nossos meros hábitos. Se você ouviu a mensagem de hoje, não importa agora, se você é um cristão aí de 30 anos de igreja, ou se você está ouvindo pela primeira vez uma pregação do Evangelho, eu queria encorajar você a ler esse livro do Ed Welch, Hábitos Escravizadores. E se você está lutando contra isso, eu quero encorajar você a não ler esse livro sozinho. Por que não ler esse livro com algum irmão da igreja, com alguma irmã da igreja, e se unir a ele em discipulado, em uma conversa que de fato extrapole os limites da afinidade e passe a ser uma conversa onde duas pessoas se comprometem, não só a seguir Jesus, mas o mais bonito do discipulado cristão, de se ajudarem a seguir a Jesus. Discipulado não é só seguir a Jesus, é ajudar os outros a seguirem a Jesus e ser ajudado a seguir Jesus. Se você não discipula ninguém, se você não é discipulado por ninguém,
Como você pode ser um cristão? Como você pode ser filho de Deus? Sua filiação está em xeque, sim. Seu cristianismo está em xeque, sim. Sua falta de compromisso, seu desigrejamento, tudo isso está posto em xeque, sim. E isso não é legalismo. Isso é o sinal dos frutos do fruto do Espírito, que acontece exatamente quando uma igreja vive junto, quando pessoas vivem junto, num discipulado mútuo. Se você acha que você vai conseguir viver o Evangelho e vai conseguir lidar com os pecados sozinho, curtindo lá a sua igreja todos os domingos, lá sozinho, lá no teu quarto fechado, na sua sala, você está perdido, irmão. Você criou uma igreja muito satânica. Porque a igreja é egocêntrica. A igreja satânica é a igreja egocêntrica, aquela que centra em você. É aquela que vai fazer você, no seu culto particular e pessoal, porque acha que você é igreja, vai fazer você descobrir a maior ceia satânica que pode existir na face da terra, que é você servir a você mesmo. Você pegar uma bandeja da ceia, hoje é dia de ceia, hoje nós vamos servir a ceia. Aí você vai... Não se ceia assim. A ceia é só um sinal de que o seu compromisso com o reino de Deus é um comprometimento também comunitário. Se você não é capaz de se submeter a uma igreja, você não é capaz de se submeter a Deus. Se você não é capaz de ter compromisso com uma igreja local, o seu cristianismo, ele está em xeque. Que a graça de Jesus, meus irmãos, nos ajude a pensar que talvez os cristãos não devam se preocupar com a corrupção do país, mas que talvez os cristãos devam acreditar que quem tem que lidar com a corrupção é Deus, e Ele sabe muito bem como lidar com ela. Principalmente quando a maior de todas as injustiças se converteu na maior de todas as justiças. Quando aquele que era o Salvador do mundo foi condenado pelos homens, julgado pelos homens e martirizado pelos homens, dando sua vida para salvar sua igreja. Vamos orar, meus irmãos, para que a graça de Deus nos ajude. Senhor Deus, somos pecadores, Pai, mas pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Não somos uma mente derrotada, mas lutamos contra o pecado. E lutamos porque sabemos que pela graça vencemos. Não nos deixe acreditar que a luta contra o pecado é uma luta impossível de ser vencida. Se o meu irmão aqui acha que a luta contra o pecado não dá para ser vencida, que ele possa encontrar a verdade do Evangelho que anuncia, sim, é possível vencer o pecado com a graça de Deus. Nos livra de acharmos, Senhor, que o descomprometimento com uma igreja local é um meio de nos defendermos por conta dos traumas que sofremos no passado, no envolvimento com outras pessoas, numa igreja que nos feriu, nos magoou. Visita o coração daquele irmão, daquela irmã que ferida em sua história e experiência em igrejas, tem desistido de acreditar no discipulado comunitário. Senhor Jesus, ouça a oração deste jovem, dessa jovem que hoje veio aqui, e no silêncio do seu coração está te dizendo: Senhor, eu preciso ser salvo, mas não sei como. Venha até mim hoje, ó Senhor. Essa oração só pode ser feita por aqueles que já estão debaixo da ação do Teu Espírito. E eu te louvo por essas vidas, Senhor. Se um irmão ou uma irmã hoje aqui, que está lutando contra o pecado, se viu mais pecador, se viu mais sujo ainda diante de Ti, eu quero Te louvar, Senhor, porque ainda resta caráter, ainda resta santidade, ainda resta a obra do Teu Espírito neste coração. Porque nada testemunha contra nós
do que a insensibilidade com relação aos nossos pecados e a nossa comunhão contigo. Clamamos misericórdia também, Senhor, porque não temos força, é só Tua graça, e que a Tua graça nos permita andar em retidão, e que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja vacas no curral, mesmo que a videira minta, não haja fruto, mesmo que conheçamos a miséria, a pobreza, que não esqueçamos um só momento de que a plenitude não está no que temos, não está no que possuímos ou deixamos de possuir, mas está no nosso amor ao Senhor sobre todas as coisas. Quebranta o nosso coração nessa noite, Senhor. Não nos deixa sair daqui apáticos à Tua palavra. Não nos deixa sairmos daqui insensíveis para aquilo que o Teu Espírito Santo está fazendo neste lugar, nessa igreja, em todos nós. Não nos deixa, Senhor, sairmos daqui como nós entramos. Que a Tua maravilhosa graça repouse sobre nós e a gente possa ser livre. Livre para desobedecermos a nós mesmos. Livre para desobedecermos o nosso ego. Livres para Te obedecer na resistência ao nosso ego. Que a verdadeira liberdade que está na Tua obediência seja fruto de graça e não de legalismo. Que tudo aquilo que fizermos em obediência seja porque Te amamos e não porque temos medo de ir para o inferno. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.